Paz do Senhor, professores! Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, nós estudaremos sobre o quinto sinal encontrado nos escritos joaninos sobre os feitos de Jesus. O primeiro foi a transformação da água em vinho, o segundo, a cura do filho do oficial, o terceiro, a cura do paralítico de Betesda, o quarto, a multiplicação dos pães e peixes, e hoje nós veremos Jesus andando sobre o mar. O título da lição é O Quinto Sinal, Jesus anda sobre o mar. O texto principal nos diz assim: E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Glória a Deus. Está escrito em João, capítulo 6, versículos 19 e 20. O resumo da lição nos diz: os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes. Foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a eles. Pois bem, professor, nós temos 3 objetivos. O primeiro é apresentar o quinto sinal narrado no Evangelho de João, que é Jesus andando sobre as águas. Segundo, compreender o processo de revelação de Jesus, segundo João. E terceiro, saber como se deu o treinamento dos 12 apóstolos de Jesus. O texto bíblico base para essa lição está escrito no livro de João, capítulo 6, versículos do 16 ao 21. Essa história é descrita também, melhor dizendo, por 2 evangelistas ainda. Mateus, capítulo 14, versículos do 23 ao 36, também narra essa história. E Marcos, capítulo 6, do versículo 45 e 56, nós também encontraremos essa história. Então, professor, você já vai explicando aos seus alunos que essa história é encontrada em 3 livros da Bíblia: Mateus, Marcos e João. Então, quando nós lemos os 3 relatos, nós temos uma compreensão mais completa do que de fato aconteceu nesse episódio da vida de Jesus, junto aos seus discípulos, e conseguimos analisar melhor o texto e os ensinamentos que Jesus deixou para nosso aprendizado. Pois bem, a lição está dividida em 3 tópicos. O tópico 1 tem o título O Mar se Levantou. O tópico 2 tem o título O Processo da Revelação de Jesus. E o terceiro tópico tem o título Treinando os 12 Apóstolos. Nós lhe apresentaremos algumas dicas, alguns subsídios para que você venha enriquecer, professor, cada vez mais as suas aulas. No primeiro ponto, o mar se levantou, é importante que você explique para os seus alunos alguns conceitos. Por exemplo, estádios. Observe que o texto bíblico vai dizer, no versículo 19, do capítulo 6 do livro de João, que os discípulos tinham navegado cerca de 25 ou 30 estádios. Então, o que seria estádio? Um estádio equivale a mais ou menos 185 metros. E a própria lição vai nos trazer que é mais ou menos uma distância de 4,5 ou 5,4 quilômetros. Então, você vai fazer essa transformação dessa unidade de medida, né, estádios, para quilômetros aqui, para que nossos alunos tenham uma melhor compreensão. Então, seus alunos irão entender melhor quando você fazer essa transformação. E outro ponto que você não pode esquecer de explicar é sobre a vigília da noite. Era já a 4ª vigília da noite. Isso daí nós vamos ver no texto de Mateus, capítulo 14, versículo 25. João não nos dá essa informação, mas Mateus dá. É por isso a importância de nós lermos os 3 relatos juntos. Então, o que é essa vigília? Vigília é marcada a cada 3 horas. Por exemplo, primeira vigília vai de 6 da tarde até as 21 da noite. Segunda vigília, de 21 da noite até meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite a 3 da manhã. E a 4ª vigília, de 3 a 6 da manhã. Então, o dia, né, já estava amanhecendo quando Jesus foi ter com os discípulos. Nós verificamos isso.
outra vez digo, no relato de Mateus. Você precisa explicar também para os seus alunos, ainda no tópico 1, a questão da extensão do mar em que eles estavam, o Mar da Galileia. Esse mar tinha aproximadamente 20 quilômetros de extensão, sendo seu comprimento mais ou menos 20 quilômetros por 14 quilômetros de largura. E outro dado importante sobre o Mar da Galileia é que ele fica a 180 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado por montanhas. De um lado, as montanhas de Golã e de outro, as montanhas da Galileia. Então, geograficamente, este mar ele tinha uma potencialização para acontecer neles tempestades. Melhor dizendo, agitações das águas. O mar ficar bravio. Por quê? O vento vinha, quando o vento vinha, não encontrava saída por causa das montanhas. Então agitava ali aquelas águas. É por isso que em outro momento nós vemos também Jesus junto com os seus discípulos neste mesmo mar, dormindo e acontecendo uma tempestade e o mar estando revolto. Ok, professor? Então você explicando isso para os seus alunos, eles terão uma melhor compreensão sobre o texto. E ainda no ponto 1, nós precisamos destacar aqui a questão do fantasma, esta crença em fantasmas. Observe quando Jesus se aproxima dele, quando Jesus vai se aproximando, melhor dizendo, os discípulos começam a se questionar e levantar a hipótese de que poderia ser um fantasma. Isso daí nós vemos melhor no relato de Marcos, no seu capítulo 6, versículo 49, quando eles pensam que era um fantasma e por isso começam a dar gritos com medo. E aí nós precisamos ter cuidado, e o comentarista da lição vai nos dizer que isso não tem relação com nenhuma revelação escriturística já disponível para os judeus. Então, dentro da religião judaica não se tinha essa crença em fantasmas. E aqui, mesmo os discípulos sendo judeus, mas agora cristãos por causa de Jesus, eles manifestam essa confusão teológica de misturar as suas convicções teológicas com crenças romanas. Possivelmente isso era uma crença romana, essa possível existência de fantasmas perturbadores, digamos assim. E aí, professor, é interessante você fazer um link com as nossas crenças nos dias atuais. Nossas crenças não. As crenças que o mundo tem nos dias atuais, e se não tivermos cuidado, nós somos levados por elas. Por exemplo, eita, não pode passar debaixo de uma escada. Cuidado com um gato preto que se aproxima. Pais cristãos ensinando seus filhos a colocar o dentinho de leite embaixo do travesseiro para que apareça uma moeda, a fada do dente, transforme o dente em dinheiro. O último exemplo que eu acabo de lembrar aqui é a questão de signo. Tem crente que conhece o outro. Pai Senhor, qual é o teu signo? Misericórdia. Então a gente precisa alertar esse negócio de signo e vamos ver o que é que tem para o nosso dia de hoje baseado nos nossos signos. E olha a astrologia, e olha o movimento da lua e o movimento das estrelas. Não, misericórdia. Vamos vacinar os nossos alunos sobre isso. Então, professor, são essas dicas que nós deixamos para o ponto 1 da lição. Então, professor, nosso segundo ponto da lição tem por título o processo da revelação de Jesus. Como nós sabemos, desde as lições passadas, nós compreendemos que João inclui os milagres como sendo indicações da verdadeira identidade de Jesus. É a manifestação progressiva de Jesus como Filho de Deus. Então, os milagres, os sinais, não podem ser compreendidos apenas na esfera natural. Sempre revela a divindade de Jesus Cristo. Então, Jesus se revela para os discípulos, nessa ocasião aqui, quando
eles estão em alto mar, passando por uma dificuldade, porque o versículo 18 do capítulo 6 de João vai dizer que o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Então, naquela ocasião, agitação, o vento agitou o mar e os discípulos, achando que iriam perecer. Jesus se aproxima deles. É como se estivesse dizendo, não sou fantasma não, sou eu. Não temais. Então Jesus agora tenta de algum modo confortar o coração dos discípulos. E aí tem um detalhe importante nesse ponto que nós não podemos esquecer e não está descrito no livro de João. Nós vamos ver isso no livro de Mateus, por exemplo, no capítulo 14, versículo 28, quando Pedro se manifesta entre os discípulos e diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Uma leitura rápida, é possível nós não extrairmos lições sobre isso. Mas o comentarista, ele nos faz refletir que aí vem um grande ensino para nós. Nós não podemos duvidar do nosso Jesus. Ora, ele está andando sobre o mar, ele grita dizendo, sou eu, não temais. Os discípulos reconhecem a voz. Mas Pedro diz, se é o Senhor, deixa eu ir até aí. Pedro ainda precisa de provas. Isso lembra o nosso irmão Tomé, quando pediu para tocar e ver as marcas de Jesus, para comprovar que era ele mesmo. É por isso que nós somos bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos alertar os nossos alunos nesse ponto da lição sobre o perigo da dúvida. Nós não devemos duvidar da palavra de Jesus como Pedro fez. Então, às vezes, Deus está na situação, já está controlando, nos libera uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, e nós persistimos em duvidar. Não podemos ter incredulidade, não podemos ser resistentes. E aí eu faço menção novamente ao episódio em que Jesus estava no barco com seus discípulos, só que dormindo. E aí sobreveio uma grande tempestade e os discípulos vão acordar o mestre. E aí eu tenho uma compreensão desse texto da seguinte maneira. Jesus não os repreende por eles chamarem Jesus. Porque quando nós estamos passando por apertos, é louvável que chamemos Jesus para nos socorrer. Isso mostra a nossa confiança nele. Só que a maneira com que os discípulos abordam Jesus é um pouco complicada. Mestre, não se te dá que vamos perecendo? É como se eles decretassem um final antes do final chegar. Antes de acontecer a situação final, eles já decretam, olha, o senhor não está vendo não, a gente vai perecer. A gente vai morrer desse jeito. Então desperta. Jesus desperta, acalma o vento, acalma o mar, faz-se grande bonança e ele diz, vocês ainda não têm fé? Vocês são tão tímidos, vocês ainda não entendem. É como se Jesus estivesse dizendo, já estão comigo há um tempo e ainda não compreendem quem eu sou de verdade. Então entendam quem eu sou. E eu penso aí, na minha leitura, que Jesus repreende eles não só pelo fato de clamar por Jesus, mas como clamou, achando que já estava no fim. Mesmo Jesus no barco, eles iriam perecer. Então não duvidemos. Nós precisamos, nesse ponto 2, exortar os nossos alunos a confiarem no Senhor. Você, professor, eu, nós precisamos confiar em Deus. Creiamos então nas palavras que Ele nos direciona. Então, professores, agora nós estamos com o ponto 3 da lição, que tem por título Treinando os 12 Apóstolos. Embora inicialmente nós já tenhamos tratado da questão das medidas do estádio, da vigília da noite, já tenhamos visto Jesus aparecendo aos discípulos, e o detalhe é que foi por cima do mar.
Isso demonstra a superioridade, a onipotência de Jesus sobre qualquer circunstância. O mar aqui simboliza as aflições da vida também, as provações, as lutas, e Jesus está sobre todas as coisas. Não sob, mas sobre todas as coisas. Glória a Deus. E agora, nós voltamos um pouco ao início na ordem de Jesus. Porque Mateus e Lucas trazem informações complementares das circunstâncias do sinal em estudo. Mateus e Marcos, melhor dizendo. Mateus vai dizer que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco. Marcos não. Marcos vai dizer que Jesus obrigou. Nós vemos isso em Mateus capítulo 14, versículo 22, e Marcos capítulo 6, versículo 45. Mas, no final das contas, o que importa dizer é que Jesus dá essa ordem. Vão para o outro lado. Ó, discípulos, entrem no barco agora e vão. Eles estão perante a multidão. E tudo isso, e o contexto indica, melhor dizendo, que essa ordem de Jesus para os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado acontece posteriormente à multiplicação dos pães e peixes. Eles estão indo por ali, Jesus olha para os discípulos e os manda ir para o outro lado. E essa ordem dada a Jesus nos traz alguns ensinamentos. Pelo menos 2 ensinamentos. O primeiro, Jesus pode ter dado essa ordem aos discípulos mesmo antes de despedir a multidão, viu? Jesus manda os discípulos irem, ainda fica com a multidão, depois é que ele despede a multidão. Primeiro, pode ser para livrar os discípulos de uma tentação. Por quê? João vai informar que a intenção da multidão era o quê? Fazê-lo rei. Nós vemos isso no capítulo 6, versículo 14 e 15. Então Jesus poderia estar poupando os discípulos dessa tentação. Ou seja, de os discípulos terem a sua visão distorcida. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu preciso me revelar a vocês. Eu preciso que vocês entendam um pouco mais de mim. Eu preciso ensiná-los. E no momento atual eu vou poupá-los dessa visão que a multidão tem de me fazer rei. Eu quero que vocês vão para o outro lado, porque eu preciso despedir a multidão e vocês não podem ter uma compreensão turva sobre mim. Vocês não podem agora começar a me compreender como um rei político, um rei que veio livrá-los do domínio romano, livrar os judeus do domínio romano. Não, não. Vocês precisam me entender como rei dos reis e senhor dos senhores. Vocês precisam me entender como Deus. Então essa é uma possibilidade, é uma interpretação sobre a razão pela qual Jesus manda os discípulos irem logo e ainda continua lá com a multidão. Outra possível compreensão é que Jesus faz isso para interceder por eles na hora da prova. Jesus despede eles, despede a multidão e vai orar. Porque a oração sempre foi constante na vida de Jesus. Então Jesus estava no monte orando quando vê os seus discípulos em dificuldade. Nós vemos isso em Marcos, capítulo 6, versículo 48. Então o Senhor nos vê quando a tempestade nos atinge. Então Jesus ora pelos seus discípulos no momento em que eles estão passando lá pela dificuldade das ondas do mar sacudindo o barco. Então, é possível nós entendermos que ele estava preocupado com a falta de entendimento dos discípulos sobre a sua identidade e com a falta de compaixão deles para com as muitas ovelhas sem pastor. Então Jesus agora ora pelos discípulos para que eles sejam fortalecidos em Deus. O nosso caminho jamais está escondido aos olhos de Jesus. Quando Jesus está no monte orando, ele está observando também os discípulos. Não
fisicamente no olho carnal, mas com os olhos espirituais, porque ele vê todas as coisas. Então, fico com essas duas possíveis compreensões sobre a razão pela qual Jesus ordena que os discípulos atravessem. E aí eu criei uma frase baseada nesse texto que eu queria ler. É melhor sofrermos uma tempestade para compreendermos melhor o Senhor do que ficarmos na bonança e termos nossas percepções sobre Deus prejudicadas. Então, com base nesse texto, eu criei essa frase e queria compartilhar com você. Vão, atravessem. Eu sei que vocês vão enfrentar a tempestade. Eu mandei atravessar. E a tempestade, tempestade não, o agitar das águas, melhor dizendo, vai alcançá-los. Mas é melhor essa provação e entenderem de fato quem eu sou, porque já eu estou indo por cima das águas socorrê-los, do que vocês ficarem aqui e poderem ter as suas visões turvadas. Amém? Então, professor, essas são as dicas para que você tenha uma aula abençoada. Nós esperamos que tenhamos de algum modo contribuído para a sua aula de domingo em nome de Jesus. No mais, sobre o ponto 3 ainda, que você inspire-os, motive-os a ter fé, a confiar em Deus, mesmo diante de uma revolta do mar, mesmo de ondas bravias querendo nos matar até, que nós possamos depositar nossa fé e confiança no Senhor, porque Ele vem andando sobre as águas. Glória a Jesus. Amém. Agora, professor, nós estamos com mais um momento de dicas pedagógicas. A primeira dica é a trazida pela lição. Você precisa perguntar aos seus alunos quem é Jesus para eles. Porque eles precisam expressar, e aí você já está fazendo uma avaliação diagnóstica, que Jesus é Deus. Jesus não é só um homem histórico, como alguns acreditam. Jesus não é só mais um profeta. Ele é Deus encarnado. Então você vai sondar as respostas dos seus alunos e isso pode ser feito no final do primeiro tópico da sua lição. Em segundo lugar, e como segunda dica, nós queremos que você faça aquela dinâmica que nós propusemos para todo o trimestre. Retomar a confecção do vídeo final sobre toda a lição estudada durante o trimestre, que justamente é a junção de todos os vídeos de 3 minutos que seus alunos farão sobre o resumo, né, de cada lição estudada. Eu não tenho condições, meus alunos não manuseiam bem a internet, não tenho celular, está sendo muito difícil fazer essa questão de gravações. Você pode, professor, para não deixar de fazer, você pode pedir que eles escrevam, registrem uma espécie de resumo. Se não puderem gravar, eles podem fazer à mão mesmo, ou digitado em computador. O que importa é que você não deixe de participar. Tente arquivar de algum modo o que eles aprenderam, o que vocês estudaram nesse trimestre. Não fique de fora dessa dinâmica, vai ser muito importante para que você faça algo novo para a sua turma. E aí você vai ver um vídeo de uma das nossas alunas fazendo o resumo de uma das nossas lições estudadas até agora. Saúde a todos com a paz do Senhor. Me chamo Stephanie e hoje vou resumir a lição 4, que tem por título Você precisa nascer de novo. Para começarmos, precisamos saber quem era Nicodemos. Ele era identificado como fariseu, que surgiram como uma boa proposta, essa de separação, santificação em relação à paganização. Nicodemos era um membro do Sinédrio, mestre em Israel, que vai ter um encontro
à noite com Jesus, e já demonstra conhecer a Jesus, assim como os outros fariseus. Falando agora sobre o sermão, a mensagem de Jesus é clara. Não basta ser religioso, mas quando Jesus fala nascer de novo, ele está se referindo ao conhecimento e o papel da palavra e do Espírito Santo na regeneração de nossas vidas. Por isso Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Existem muitos conceitos a respeito do reino de Deus, visões essas rasas, terrenas e até políticas, e Jesus contraria isto de uma maneira muito clara, falando que o reino dele não é algo deste mundo, é algo sobrenatural, único e eterno. Deixa uma reflexão para todos. Devemos conhecer mais da palavra e do Espírito, nos entregar verdadeiramente a Jesus de coração e alma, e que não venhamos ser crentes vazios, e sim cheios da presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. E para fechar, professor, nós queremos propor, e aí no link, na descrição do vídeo, melhor dizendo, já tem um link para um outro vídeo no YouTube, que é justamente um trecho do filme que mostra Jesus indo por cima das águas e acalmando os discípulos, confortando-os e fazendo com que o mar fique tranquilo. Já que estamos nessa pegada, né, tecnológica, com as gravações, dos resumos, nós achamos por bem propor isso. Então você vai aí na descrição do vídeo, clica, já baixa no seu computador, para que quando for domingo, você mostre aos seus alunos, e isso pode ser feito no início da aula. Saúda-os, faz a oração inicial e já coloca o vídeo. Nós achamos que isso é uma ferramenta importante para nós iniciarmos a aula de uma maneira bem divertida. Afinal de contas, os jovens gostam dessas mudanças, né? Dessas boas inovações. Então, que Deus abençoe, tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, tenha uma aula boa junto aos seus alunos, de muito aprendizado para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe seu like. Semana que vem nós teremos um novo vídeo. Em nome de Jesus, a todos a paz do Senhor.